Sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário aí também você flamenguista, deixa teu like, teu comentário, tua sugestão de vídeo e parabéns ao Flamengo, campeão da Libertadores da América. Neste sábado o Flamengo conquista seu campeonato, 4 títulos e não é por acaso. É uma construção de trabalho, é uma construção de responsabilidade para chegar nesse momento histórico. O futebol não só se faz com bola, o futebol também se faz com responsabilidade fiscal. Futebol também se faz com responsabilidade com a base. Isso faz o futebol, isso faz a glória de um time. O futebol também se faz com uma torcida que acredita, que apoia e que cobra a sua diretoria a ter responsabilidade. E o Flamengo consegue mostrar isso a alguns clubes, que a responsabilidade fiscal, as dificuldades que se passam muitas vezes sangrando, dificuldades para vencer títulos, lutando para não cair, às vezes sendo caçoado por adversários, caindo em fase de grupos de Libertadores, passando vexame com alguns times, como passou com a América do México. É para chegar nesse momento de hoje, nesse patamar de hoje, que o Flamengo chegou. 4 títulos de Libertadores não foi por acaso. Foi uma construção difícil, com dificuldades, às vezes com dúvidas, às vezes com assertividade, contratando treinadores corretos como Jorge Jesus, às vezes buscando continuidade de outro, contratando treinadores desacreditados em alguns momentos, como Dorival Júnior, que deu outro título ao Flamengo de Libertadores, foi o terceiro ali, e dando oportunidade a treinadores em ascensão, como Felipe Luiz, que naquele momento era um treinador em ascensão, mas que hoje é um treinador consolidado. Felipe Luiz não é mais um treinador em ascensão, é um treinador consolidado. Hoje o Felipe Luiz está nas grandes prateleiras ali de grandes treinadores do Brasil já. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, que já é do Flamengo. Então é um treinador consolidado. É um cara que merece respeito porque fez uma construção como jogador com 2 títulos e agora como treinador com mais um título. Então ele tem 3 títulos de Libertadores pelo Flamengo, 2 como jogador e 1 como treinador. Sendo que como jogador também era um treinador em campo, conseguia organizar o seu time em campo, né? Temos aí um testemunho do próprio Barrocas que fala que o Felipe Luiz, na beira do campo, muitas vezes organizava o time dentro de campo e o Barrocas conseguiu presenciar isso e ver e viu isso. Então não é por acaso que o Felipe Luiz chegou nesse Flamengo e conquistou esses títulos. Não é por acaso a glória de um time chegar nesse momento de glória. Mas a glória, ela anda de mão dada com responsabilidade, como sempre falo. Então, aqui está a glória, aqui está a responsabilidade. Eles andam de mão dadas. Se uma dessas soltar a mão, uma vai cair e muitas vezes só vai ficar ali as lembranças das glórias. Por isso que a responsabilidade era muito importante, andava de mão dadas com isso. Então o Flamengo é tetracampeão. Mas esse tetracampeonato não só construiu apenas para finanças, mas também para uma ideia legal do Felipe Luiz. O Felipe Luiz ele fez 3 pilares contra a equipe do Flamengo, contra a equipe do Palmeiras. E entre esses 3 pilares, um deu certo. O outro também deu certo. Vamos falar que 2 pilares aí deu certo, táticos, do Felipe Luiz. Tá? E deu muito certo, porque deu ao Flamengo o título da Libertadores. Podemos falar aqui de polêmica, claro que podemos aqui falar de polêmicas, que podia o Pulgar ser expulso ou não, mas será que a expulsão do Pulgar ia mudar alguma coisa com o Palmeiras totalmente sem garra em campo, o Palmeiras totalmente entregue, o Palmeiras que não conseguiu competir com o Flamengo da maneira que o Palmeiras competiu com a LDU. Aí agora eu estou falando do Palmeiras do Abel. O Palmeiras que talvez o treinador ali, ele, na coletiva, ele fala que meu time poderia ser mais ter mais ousadia. Eu entendo a fala do Abel, não estou nem criticando, eu entendo a fala do Abel. Talvez a torcida, a imprensa não vai entender a fala do Abel, fala, está colocando culpa nos jogadores. Não é culpa dos jogadores ali, não está colocando culpa nos jogadores. O que o Abel está tentando falar ali é que tem características, tem pontos que o treinador não consegue dominar. Não está na mão do treinador. Há coisas em campo que só o jogador pode fazer. Existe uma coisa chamada tática individual do atleta. Isso só o atleta pode fazer. Só o atleta pode entregar. O treinador, ou nós que somos treinadores, não conseguimos dominar isso. O que a gente pode fazer é ter uma estratégia para levar o time até o último terço. No último terço, os jogadores precisam criar. Antes do último terço, os jogadores também precisam ter ousadia. O treinador não consegue intervir nisso. Não é um jogo de videogame que o treinador controla até o drible, as decisões. Tomada de decisão é do jogador.
A única coisa que o treinador pode fazer é chamar a atenção e pedir, faz assim, tenta assim. Mas o jogador precisa ter coragem de fazer isso. Se o jogador não tem essa coragem, não adianta. Não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ter apenas o lado tático ali. Por isso que eu falo que o lado técnico ele é tão importante, ele é tão eficaz, ele é tão. Sabe? Ele é tão grandioso no jogo. O lado técnico ele é importante. Sem a técnica, a tática não vale de nada. É apenas organização, apenas estratégia, a técnica que te leva ao resultado. Precisamos da técnica dentro da tática. E precisamos do psicológico dentro de tudo isso para abranger tudo isso. Sabe? Então, juntando psicológico, técnica, uma tática bem resolvida, você tem um lado competitivo que vai subir. E o Palmeiras faltou isso. Faltou isso para o Palmeiras. E isso foi decisivo para o Flamengo ser campeão da Libertadores. Campeão, como falei, buscando também o lado tático. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês agora. O que fez o Felipe Luiz para o Flamengo também encontrar o caminho. Vou mostrar aqui um pouquinho o que o Felipe Luiz tentou fazer para encontrar esse caminho. E acabou encontrando. Talvez o que o Abel quis falar na sua coletiva foi isso aqui. Talvez o que o Abel quis falar na sua coletiva foi mais ou menos isso aqui. Isso aqui é o início do jogo ainda, 1 minuto e pouco de jogo. Talvez faltou isso para o Palmeiras. Talvez o Palmeiras faltou um pouco disso aqui. Ó. Essa ousadia. Sabe? Que você vê o Alan levando a bola, ele vai para cima dos zagueiros do Flamengo e vai ali driblar os zagueiros do Flamengo. Vai tentar uma jogada de fundo. Talvez faltou essa ousadia. Talvez era isso que o Abel queria mais e mais e mais e mais no jogo. Que acabou não acontecendo. Também não aconteceu porque o Flamengo também marcou. O Flamengo não deixou os jogadores do Palmeiras tão livres assim. Já o Flamengo do Felipe Luiz decidiu mudar um pouco. Encontrar outros caminhos. Caminhos começava com o Varela. Caminho começava com o Uruguai Varela, do lado de campo. Então Felipe Luiz decidiu juntar tempo, espaço e também decidiu juntar, atacar os espaços, decidiu proteger a profundidade. Esse ponto aqui é o tempo e espaço que Varela tinha. Aqui você vê o Varela se movimentando para buscar a jogada e você vê quem marcava o Varela era quem? O Veiga. Mas o Veiga não é um marcador assim. O Veiga tinha que se movimentar de lá de fundo para o lado. Lá do meio para o lado de campo para tentar buscar o Veiga. Ó. Como o Varela recebe a bola e consegue ter o espaço. Quando o Varela avança, você tem o Palmeiras tentando soltar a pressão, tentando fazer aquele gatilho de pressão para buscar a jogada. Ó, o Varela tem um espaço, gatilho de pressão do Piquerez, aqui o Piquerez avança, puxa com ele aqui o Murilo para marcar o Carrascal, movimentação do Bruno Henrique para receber essa bola em profundidade e aí quase já sai o primeiro gol do Palmeiras. Você veja aqui o espaço que é criado nas costas do Murilo para o Bruno Henrique fazer a movimentação e atacar esse espaço. E quase aí sai o primeiro gol da equipe do Flamengo nesse lance já. Então não foi apenas uma construção, apenas de vamos entrar em campo e vamos tentar alguma coisa. Não. Coisas foram tentadas. Você veja nesse lance de novo. Olha o espaço e tempo que tem o Varela para receber a bola. Onde está o deslocamento do Veiga ainda para chegar? Essa bola chega no Varela, ele tem tempo e espaço para olhar o lance e tentar, assim, criar uma jogada. Veja só o tempo e espaço que tem o Varela. Poderia escolher um passe aqui, poderia escolher um passe de mais profundidade aqui. Você veja como está aqui, ó. Veiga aqui na distância para marcar o Varela, mas está muito distante. Então o Varela tinha tempo e espaço para criar jogadas e assim tentar buscar um passe mais longo, uma inversão de jogada para o jogador mais livre. Aqui você veja como era fixado o Piquerez. Piquerez era muito fixado ali próximo ao Carrascal. Então a construção do título ela já começava por aí. O Piquerez fixado, sem poder atacar, sem poder saltar. E quando saltava, abria espaço nas costas. O Flamengo utilizava esses espaços para atacar a equipe do Palmeiras. Veja aqui novamente, Palmeiras com bloco compactado, Varela com espaço de novo para receber a bola do Rossi. Recebendo a bola do Rossi, Piquerez vai soltar a pressão. O que vai acontecer? Espaço nas costas do Piquerez de novo. O Piquerez salta, vai gerar espaço nas costas aqui nesse salto de pressão, nesse gatilho de pressão aqui que
O Varela recebe a bola, puxa o Piquerez, abre espaço nas costas para o Carrascal, totalmente livre de receber essa bola do Varela. Então, essa construção não foi apenas uma construção, digamos que vamos tentar fazer alguma coisa e tal. Essa ideia com o Varela deu certo? Deu. Mas resolveu o jogo? Não. O que resolveu o jogo foi outra estratégia. Também que teve o Felipe Luiz. Então, o Felipe Luiz teve 3 estratégias, como eu falei no início do vídeo. 3 estratégias e uma deu certo. 2 deu certo. Tá? 2 deu certo. Aqui novamente, essa é uma das que deu certo. Tá? Tem aqui Fux com a bola, vai lançar a bola, você veja a defesa do Flamengo tá quebrada, realmente está quebrada. 6 jogadores avançados, 4 jogadores defensivamente ali, tirando a profundidade, fazendo isso para quê? Para proteger a profundidade aí nesse lançamento do Fux. Então você veja que o Flamengo já se movimentava para proteger a profundidade aqui atrás, tirando do Palmeiras a possibilidade de lançamentos. Tá? Que o Palmeiras gosta muito de fazer esse tipo de lançamento. O Flamengo tirava essa possibilidade do Palmeiras. Eu vou para o terceiro ponto, né? Que eu acho muito importante. Não, esse que é o segundo ponto, que deu certo. Encurtamento da zona de pressão. É no Palmeiras, o Flamengo que encurtava a zona de pressão do Palmeiras, encurtava também tanto vertical quanto horizontal. Tanto horizontal quanto vertical. O Palmeiras encurtava o campo para o Palmeiras. O Flamengo conseguia encurtar esse campo para o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia ter aquele famoso lançamento que o Palmeiras gosta tanto, que tanto dá certo. O Flamengo conseguia tirar essa possibilidade do Palmeiras. Outro ponto que deu certo, aí vamos para o terceiro ponto, terceiro pilar tático do Felipe Luiz que deu certo. Danilo com esse cara livre aqui na bola parada. Aqui é um lance, não é o lance do gol. É um lance antes do gol. Um dos 7 escanteios que teve também. Esse é um desses. Você veja aqui quem está aqui parado. Danilo. Para que essa bola vai chegar no Danilo. Você veja que essa bola vai chegar. Você veja que nesse lançamento o Danilo já avança aqui também para tentar cabecear, mas essa bola foi cortada antes. Mas já era o que se esperava. Já era um lance que era esperado. Porque o lance do gol é a mesma coisa. Só mudou o lado da cobrança. Só mudou o lado da cobrança. Mas novamente Danilo aqui para se movimentar e atacar o espaço. Esse lance aqui, você veja que o Fux está sozinho aqui em definição de marcação. Léo Pereira avança, aqui Jorginho avança para cá. O Fux fica sozinho nesse lance aqui. Aqui tem uma imagem bem interessante que eu vou deixar para vocês, que é melhor do que a minha até, que é a própria imagem da Conmebol, com o gol do Flamengo. Uma estratégia, como falei, a terceira estratégia, essa deu certo. 2 estratégias deu certo. Cortamento de campo e essa estratégia do Danilo, para o Danilo chegar lá. Novamente Danilo aqui com a bola, é parado aqui, esperando o lançamento do Arrascaeta, vai sozinho e cabeceia naquele espaço que sobrou ali entre movimentação do Jorginho, movimentação do Léo Pereira, abre um vácuo para aquele ataque, aquele espaço. E de ponto final ali, digamos já, ao jogo, e o Flamengo é campeão da Libertadores por méritos. Como eu falei, polêmicas tem, mas taticamente o Flamengo ele conseguiu entender o jogo, e os jogadores conseguiram compreender o que queria o Felipe Luiz. Diferentemente do Palmeiras, que aquele Palmeiras da LDU parece que ficou lá no confronto com a LDU no Allianz Parque e não foi para Lima enfrentar o Flamengo. Aquele Palmeiras parece que ficou. E o Palmeiras que foi para Lima foi outro Palmeiras. Se fosse o Palmeiras contra a LDU, poderia dar muito mais jogo contra a equipe do Flamengo nesse confronto da final da Libertadores. O Flamengo é campeão por méritos e agora esperar o Brasileirão. Tá bom, gente? Um abração a vocês. Até a próxima.